já viram, né? Está aqui, deputado federal Pompeu de Matos, tem muitas novidades chegando com o 14º salário dos aposentados. Tinha muita gente nessa luta, nessa verdadeira briga, e quer saber, vai ter 14º salário esse ano? Está chegando uma surpresa aí, próxima das eleições, então se prepara, porque nesse vídeo, além desse assunto do 14º salário, nós vamos falar sobre o crédito consignado também para os pensionistas, os beneficiários do BPC Loas. O deputado veio aqui, vai ter muitas novas informações para você ficar sabendo do que é que está acontecendo agora. E bem-vindo mais uma vez aqui, Pompeu de Matos, por estar no nosso canal, na nossa filha da João Financeira TV. Seja muito Olá, bem-vindo, João. deputado. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer falar contigo, com todos os internautas que estão aí ligados na João Financeira TV. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de fazermos mais esse debate, porque ele é importante, muito importante, para a gente atualizar o que está acontecendo no que diz respeito ao 14º salário, ao BPC, a questão dos consignados, aquilo que diz respeito e interessa aos nossos aposentados, nossas aposentadas, aos pensionistas, às pensionistas do Brasil. Essa compreensão nós temos que ter, ela é muito importante, e é um papel que me cabe como deputado federal. Tu sabes, eu estou em Brasília no 5º mandato, não é pouco tempo, isso me dá uma boa experiência, e essa experiência me dá também mais responsabilidade, mais dever, mais compromisso, mais obrigação, que eu assumo com muito prazer, porque afinal de contas eu faço do que eu gosto, né? E quem gosta do que faz, eu sempre digo, não cansa do que está fazendo, capricha no jeito de fazer, e isso faz a diferença. É um papel que me cabe, e vamos para o debate, vamos discutir, até porque o aposentado, a aposentada, precisam nessa hora de respeito, aquilo que eu sempre digo, para agradar os netos não precisa matar os avós, tem que respeitá-los. E esse respeito, o Brasil está faltando, o Brasil como um todo. E eu diria assim, todos os governos, os últimos governos que passaram, desrespeitaram os aposentados. Mas agora eles vão ter que enfrentar mais gente que se posta e se posiciona ao lado do aposentado para dar vez e dar voz a quem às vezes não tem vez e às vezes não tem voz. Alguém tem que assumir esse papel. E essa missão me cabe, eu cravo o facão no toco e deixo o cabo tremendo. Vamos pelear junto, ao lado, com e em favor dos nossos aposentados e pensionistas. Excelente. Nós tivemos uma belíssima vitória, como você bem citou aqui, para falar das nossas mamães, né? Os beneficiários do BPC Loas que ganharam um novo direito, o que até então era muito injusto. E a gente está aqui, eu sempre digo que esse canal é uma família, pois as pessoas aqui vêm, comemoram junto, lutam, brigam junto, peleiam junto, como você diz também. Nesse canal eu fico muito feliz. E você também participou de tudo isso. Eu estive lá em Brasília também, junto com o próprio presidente do INSS, doutor Sandro, também o Milton Felipe, e queria que você também nos contasse a sua percepção de como está sendo bom também para as mães do BPC Loas. A gente vai falar sobre o consignado agora, daqui a pouco falar sobre essa cartada aí do 14º salário, e como você está tendo essa visão aí para os beneficiários. Veja bem, João, essa questão do BPC, são duas lutas. A primeira delas é em relação ao valor do BPC. Porque as famílias, para receber o BPC, elas têm, pelo menos era a regra, a renda é 1/4 do salário mínimo. Então era um valor muito, muito miserável. Então, vamos dizer assim, uma família que tinha 4 pessoas e o pai ou a mãe recebiam o salário mínimo e tinha um filho com deficiência, esse filho com deficiência não pode receber, porque a renda per capita é 1/4 do salário mínimo, são 4 pessoas. Isso nós conseguimos melhorar. Então, isso melhora a perspectiva. E essa é a nossa luta, a minha luta, para que exatamente o BPC melhore em termos de renda para a família. Porque quem recebe o BPC, eu diria assim, resume-se em 2 categorias. O idoso pobre e o pobre com deficiência. Ou seja, sempre tem que ser pobre. Sempre tem que ser pobre. Ou seja, que ganhe uma renda per capita de menos de meio salário mínimo. E a segunda condição é ou idoso, pobre, ou a outra condição com deficiência, e sempre pobre.
Então, é uma coisa que precisa, assim, de muito respeito, muito carinho. E esse pessoal, inclusive, não tem 13º. Sabias, né? Que o BPC não tem 13º. É um projeto meu, é um projeto do deputado Pompeu de Matos, que luta para que o BPC, que agora melhorou um pouco, para o BPC, que agora pode ter consignado, com o meu apoio, com o meu voto, que o BPC, que precisa de dignidade, ali na frente possa ter o 13º salário. Não é o 14º. É o 13º, exatamente o que eu estou falando. E é projeto da minha autoria. Porque, veja bem, o aposentado tem o 13º. O pensionista tem o 13º. E eu diria assim, o pensionista merece, tanto merece que está ganhando, o aposentado merece, tanto merece que recebe. Aí eu faço a pergunta para mim mesmo, e o BPC não merece? Olha, eu vou exagerar, quem sabe, mas eu diria se merece tanto quanto, quase que mais. Porque esse é com mais dificuldade. Que o aposentado não precisa ser pobre para ser aposentado. Não precisa ser deficiente para ser aposentado. Não precisa ser idoso para ser aposentado. Tu está entendendo? Agora, o BPC ou é idoso pobre ou a pessoa com deficiência pobre. Eu diria assim, é uma condição mais dura, mais difícil que a vida está a oferecer. A velhice, onde tem dificuldade, não pode trabalhar, ou a deficiência pelo 13º do BPC, do benefício da prestação continuada, são milhões de brasileiros, de brasileiras, de famílias que merecem, que precisam, que têm direito. E está lá o projeto do deputado Pompeu de Matos. Por isso que eu quero continuar lá na Câmara para brigar por essas pautas. Não é por mim, João. E digo com carinho, com respeito, não é por mim, é pela causa. Mas olha, como tem Deus do céu nos olhando, nos guiando, nos orientando, nos inspirando, nos alimentando, nos protegendo, nos abençoando, nos dando luzes para seguir caminhando e não se perder na estrada nem na caminhada. Pois eu quero estar lá por conta deste embate, desse debate. Vai dizer assim, como é que não fizeram antes? Então, a briga é dura, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vamos virar o jogo. Então, eu estou lá brigando, já conseguimos o consignado pelo BPC, para o BPC, e eu quero o 13º para o BPC, e anote aí, vamos sim aprovar. Eles não vão ter como atacar, porque a pressão vai vir de cima para baixo. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, depois, João, do debate que tu fazes, tu abriu um canal aí com o mundo, viu? Os aposentados. O Felipe Brito faz, como o doutor Sandro faz. Tem um time no Brasil que joga junto. E eu sou desse time. E o povo me deu a condição de estar lá no Congresso Nacional. E vocês, com a capacidade que têm de interlocução, tu sabes que o mundo é feito de muitas coisas, mas tem 3 coisas que dá para fazer um resumo daquilo que são as nossas relações na vida. São janelas, portas e pontes. O que é cada uma? E para que serve cada uma? A janela, tu abre ela para ver o que acontece no mundo. Abre a janela aqui do apartamento, eu estou em Porto Alegre hoje. Abre a janela aí da João Financeira, da casa. Eu conheço, tive aí na tua casa já com muito prazer. Aliás, muito bonito esse estúdio, é um estúdio maravilhoso. Olha, poucos têm no Brasil, tu tens aí. Abre a janela. Abre a janela da tua mente, abre a janela dos teus olhos e olha o que está acontecendo. E tu vê o acontecimento, o que tu faz? Diz, olha, eu quero ir lá. Para ti ir lá nos acontecimentos, tomar parte, tu tem que abrir portas. Abra uma porta, abra esta porta, acesse, chegue lá. Abriu porta e chegou, viu, gostou, participou, queres ir mais longe? Construa pontes. Construa ponte para seguir o caminho. Mas cuidado, nunca derrube a ponte que tu construiu para ir, porque tu podes precisar dela para voltar. E nunca tranque a porta que tu precisou para sair, porque tu podes precisar dela para te abrigar. E mantenha os olhos, mantenha a janela dos olhos, a janela das oportunidades, a janela da tua mente sempre aberta para coisas novas. João, vocês fazem isso, João. Aí, vocês desse time dos blogs fazem, tem a janela aberta da televisão, do olho da televisão, do olho da internet, abre essa janela, abre a janela dos teus próprios olhos, da tua cabeça, da tua mente, abre a janela da mente do aposentado, da aposentada, do pensionista,
Aí, eles com isso, veem o que está acontecendo, eles ajudam a abrir portas, eles ajudam a construir pontes. E é essas janelas, portas e pontes que nós queremos ter aberta para seguir nessa caminhada, para defender, no caso aí que estou falando agora, no BPC, por inteiro, e o 13º do BPC, que nós não vamos afrouxar o garrão e nós vamos vencer, se Deus quiser. Relembrar aqui um fato, vocês que estão assistindo a essa live aqui, esse vídeo ao vivo, que essa pessoa que está falando aqui comigo, o Pompeu de Matos, que já está lá há 5 mandatos lá, foi responsável também por mais uma vitória. Até, inclusive, ele nem citou aí, né, sobre a questão da prova de vida. As que tinham grandes dificuldades, já estavam lá idosas, com problemas, com deficiências físicas, tinham que ir lá no banco, lá no INSS, fazer prova de vida. E o Pompeu, ele é um deputado que ele atende os nossos pedidos aqui, por isso que é um cara que tem que continuar lá dentro. E você que está assistindo esse vídeo, é praticamente uma convocação. Se você for aposentado, pensionista do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, é 12/12, gente. Não tem o que fazer, é isso que você tem que fazer. É um cara que escuta você, é um cara que dá vez e dá voz. Já pensou quantas pessoas com deficiência que você salvou, Pompeu? Aliás, os parabéns por você ter feito mais um projeto vitorioso, para que as pessoas não precisassem estar correndo lá com dificuldades fazer a prova de vida. Então, eu quero parabenizar o seu trabalho por isso. Então, por isso que eu estou convocando as pessoas para o 12/12, para deputado federal do Rio Grande do Sul. E eu não tenho medo de dizer isso, porque eu sei que você nos representa lá. E por isso que eu trago você aqui no canal e sou muito solícito quando você diz assim, João, nós temos que falar sobre esse assunto, nós temos que defender o idoso sobre esse assunto. Então, eu estou sempre aqui. E o que nos deixou feliz é estar ao seu lado lá quando eu estive em Brasília, naquela reunião. Agora a gente vai entrar também nos detalhes do 14º salário, quando a gente foi para lá, para pelear. A gente fala pelear aqui, algumas pessoas talvez fora do Rio Grande do Sul, pelear é para brigar, para lutar verdadeiramente pelo 14º salário, quando nós sabíamos que tinha algumas dificuldades. E a gente não está aqui para fazer demagogia, para enganar as pessoas, para iludir. A gente está aqui para lutar verdadeiramente, para mostrar que a gente sai, tira a bunda da cadeira, é o que a gente faz, vai lá e luta. E quando a gente chegou lá, deputado, o que é que estava esperando lá? A gente sabe que tinha muita dificuldade na Comissão de Seguridade Social e Família, mesmo que aprovou, você conhecia as dificuldades, você estava lá dentro, nos bastidores. Agora a gente vai entrar no 14º salário. Conta o que você vivenciou lá dentro nessa batalha, e daqui a pouco a gente vai aí para a parte final aí depois. Vai ter 14º esse ano, então se segura, você que está assistindo esse vídeo. Nós precisamos contar para você o que a gente vivenciou lá. Esse cara que está aqui comigo, ele participou dessa luta lá. Deputado, conta um pouco para as pessoas entenderem ainda mais sobre o 14º salário. Deixa eu fazer uma suspense aqui e fazer um comentário sobre o que tu falaste aí da tal de prova de vida. Veja que absurdo, mas que absurdo para nós, os políticos, mas que falta de vergonha para esses políticos, né? Exigir que um idoso, via de regra, pobre, doente, na cadeira de roda, de maca, às vezes no hospital, com o soro pendurado no braço, tem que ir lá na frente do banco dizer que está vivo. Mas que coisa bem vergonhosa, bem sem vergonha, na verdade, né? Para nós, políticos, exigir isso. Então, por isso que eu fiz o projeto, enfim, nós conseguimos esse avanço, porque, veja bem, a minha prova de vida é minha certidão de nascimento. Nasceu, está vivo, registra. A prova de morte de uma pessoa é a certidão de óbito. Faleceu, constatou, através do médico, registra. Olha aqui, ô João, absolutamente ninguém é velado num necrotério, enfim, numa sala mortuária, e nem enterrado num cemitério sem ter certidão de óbito. Ninguém. Absolutamente ninguém. E o INSS todo dia recebe do cartório, porque o cartório faz lá, ó, como é que é no computador aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Copia, cola e manda para o INSS. Então o INSS sabe todo dia quem faleceu. Então não precisa quem está vivo dizer que está vivo, porque se quem morreu, ele está sendo informado. Experimente. Olha que eu vou dizer, eu sou bancário, sou do Banco do Brasil. Uma pessoa vem a óbito num fim de semana. Experimente ir lá na segunda-feira no banco ver se tu consegue mexer na conta dele. O banco já sabe, porque no domingo mesmo o cartório manda para o INSS, o INSS manda para o sistema e o sistema bloqueia. Bloqueia a senha, bloqueia tudo. Então é uma humilhação
que os políticos fazem com os aposentados, exigir disso, porque quem exige é uma lei feita por políticos, feita por nós. Então, é contra isso que eu me levanto, contra isso é que eu me contraponho e vou para a peleia mesmo. É luta, é peleia, a gente tem que brigar por aquilo que eu acredito. E eu acredito tanto, e que se não tivesse ninguém para ouvir o que eu estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Tu tem que acreditar no que diz, no que faz. E é por isso que nós vamos vencer essa etapa também, porque, volto a repetir o que disse antes, para agradar os netos, não precisa matar os avós, tem que respeitar os avós. Quem carregou a Ibirubá, Cruz Alta, Santo Ângelo, Ijuí, a minha Santo Augusto, a Palmeira das Missões, quem carregou cada uma de nossas cidades no cangote foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje. Quem levou o Rio Grande nos ombros foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje. Quem carregou o Brasil nas costas, não esqueça, quem carregou esse país nas costas foram os trabalhadores de ontem, que são esses que estão aposentados hoje, que merecem respeito, precisam de respeito, têm direito. E é por isso, João, que em Brasília eu sou e quero continuar sendo uma espécie assim de advogado dos aposentados. Sem honorários, viu? Porque o povo como um todo me paga o meu salário. Eu sou um assalariado do povo. Deputado é isso. Ele ganha um salário que é pago pelo contribuinte, pelo cidadão. Mas eu quero dizer assim que eu vou me dedicar, estou me dedicando e vou me dedicar muito mais ainda, com muito mais ênfase para o aposentado, para a aposentada, para os pensionistas, para o regime geral de aposentadoria do INSS, porque isso me toca muito e eu vejo tanta injustiça que não dá para me calar. A causa é boa, a causa é justa. Então eu precisava dizer isso, e se o aposentado quiser ter um advogado em Brasília, de graça, e olha que eu sou advogado mesmo, com bons argumentos, que tenha peito e coragem de dizer, e que tenha argumentos para falar, bom, sabe como fazer, e a gente vai estar junto fazendo isso. Bom, dito essas palavras, eu precisava falar da prova de vida, porque para mim ela é muito importante, muito interessante, porque com isso a gente dá o respeito que o aposentado precisa, merece, necessita e tem direito. Em relação ao 14º, tu acompanhou etapa por etapa. As pessoas, às vezes, elas não lembram por inteiro. Então, sempre é bom relembrar. Diz que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, não é? Agora, imagine a própria verdade repetida. Então, vamos repetir a verdade. Quando eu apresentei o projeto, aliás, trabalhado contigo, com o doutor Sandro, João, trabalhado com o Felipe Brito, tem o Diego lá em São Paulo também, vocês foram uns visionários, né? E eu fui um instrumento e apresentei o projeto. Quando eu apresentei, muitos deputados disseram, mas não tem fundamento. Agora, quando eu comecei a dar os argumentos, as pessoas começaram a levantar na cadeira. Opa, qual é os argumentos? O argumento é que na pandemia, e o 14º é em função da pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. Gente que nunca contribuiu para o INSS, nunca contribuiu para o sistema. E eu não estou criticando, eu só estou esclarecendo. E mereciam receber e precisavam receber, porque a gente não queria e não quer que as pessoas morram de coronavírus, muito menos que morram de fome. Então tinha que dar o apoio. Ora, eles mereceram? Mereceram. Mas se tem alguém que merece tanto quanto e até um pouco mais, é o aposentado. Por quê? Porque na pandemia, o filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó pagaram a conta. O velhinho lá e a velhinha amada, querida, foi lá e segurou as pontas da família. Foi assim que aconteceu. E qualquer um sabe que o que eu estou dizendo é absolutamente a verdade. Aí o que o governo fez? O governo antecipou o 13º de dezembro para maio. E o governo fez certo, viu? Eu concordo com o que fez o governo do presidente Bolsonaro. Ele não errou, não. Ele antecipou, isso foi bom para a economia, jogou dinheiro na economia. Só que para o aposentado não entrou um centavo a mais, porque ele recebeu em maio o seu 13º, sim, mas quando chegou dezembro não tinha. Não era um plus, não era algo a mais. Bom, o que o governo fez em 2021, aliás? Repetiu a dose. Pela segunda vez, antecipou de dezembro para maio. Agora, nesse ano, de novo, antecipou de dezembro para maio. Tanto que vai chegar agora dezembro, o aposentado não vai receber nada. E aí que entra a questão do 14º salário.
para haver uma compensação. Os empresários ganharam compensação através do PRONAMP, que é um programa nacional de amparo às empresas. Ganharam. Os bancos ganharam amparo e proteção para que não houvesse aí nenhuma queda, nenhuma quebra de banco. Então, o empresário ganhou, os bancos ganharam, os trabalhadores, via de regra, 60 milhões, ou seja, quase 1/3 da população brasileira ganhou. Os aposentados é que ficaram excluídos, ficaram de fora. Por isso que é justo que a gente faça isso, é isso que a gente quer. Bom, aí o projeto começou a andar, e diante dos argumentos e dos apelos consistentes, verdadeiros, fundamentados, e que tocava a cada um e a todos, é que da Comissão de Seguridade Social, que é a comissão que examina o alcance social, a importância social, a abrangência do projeto, o significado no meio da sociedade. Pois acredita que lá foi aprovado por unanimidade, 100%. Você estava lá, João, vocês testemunharam, todos vocês transmitiram ao vivo aquela aprovação. O projeto, a partir do que já não é mais só meu, não é mais só do Pompeu de Matos, vamos ser justos, é de uma comissão inteira de deputados de todos os partidos da Câmara. A Comissão de Seguridade Social é uma comissão que tem 60 membros. Então, estava todo mundo lá e todo mundo votou, são coautores do projeto, que é a responsabilidade deles também. Bom, aprovado ali, o projeto foi para a CFT, Comissão de Finanças e Tributação, que é aquela que diz de onde tem que vir o dinheiro para pagar a conta. Acho que a gente não pode brincar com coisa séria. Ah, aprova, tá, e quem vai pagar? Da onde que sai? E aí precisava esse debate. E esse debate foi feito em uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões. Foram várias sessões, inclusive algumas interrompidas, com falta de quórum, com pressão daqui, jogo pesado, e vocês testemunhando ali, né? Como é que era? Antigamente tinha aqui fala o repórter aqui fala o repórter o testemunho ocular da história, né? Era um repórter que tinha, né? Um repórter de notícias, né? Então vocês estavam lá, tipo repórter. E ainda marcavam, quando marcava a nova data, nós voávamos para Brasília para fazer a cobertura, chegava lá, era adiado ainda, né? Gastaram uns trocos de passagem, eu me lembro, assim, que coisa impressionante, mas nunca desistiram, viu? Que bênção, né? Quando a pessoa tem propósito, é abençoada, estimulada por Deus, pela causa que abraça, pelas coisas que acredita, a força vem da onde a gente não tem, né? E Deus dá para a gente o peso para carregar conforme a força que Ele nos fornece, né? E vocês tinham a força, e amém, eu digo sempre isso, porque é Ele que me guia. Mas o que é fato é que, ao final e ao cabo de todas essas reuniões, interrupções, suspensões, enfim, nós fizemos a grande reunião que vocês testemunharam. Lá estava o INSS, né? Estava lá o diretor da Seguridade Social, o secretário nacional da Seguridade Social, que é igual ao ministro, estava lá a Casa Civil, estava lá o Ministério da Fazenda, estava lá a liderança do governo do presidente Bolsonaro, estávamos lá deputados de oposição, deputados de situação, para dizer de forma clara que não se tratava de um projeto deste contra aquele, ou daquele contra este, mas de um projeto positivo, afirmativo, em favor de uma classe, de um segmento da sociedade sofrido, surrado, machucado, e que, via de regra, é desrespeitado e que precisava ser recompensado. Isso, inclusive, dito por pessoas do próprio governo, com o que nós concordamos, apoiamos e aprovamos. De onde vem o dinheiro? De 3 fontes. Uma das fontes da lucratividade das estatais, que nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam agora. A outra fonte é da ampliação do excedente de receita. Tu podes olhar, o Brasil está recebendo todo dia, todo mês, pode olhar a receita do Brasil. Pegue na internet, peça para o menino, para a menina entrar na internet, a receita mensal do Brasil, sobe 2 ou 3% a receita, o bolo da receita, está em 200 e tantos bilhões, 200 e tantos bilhões por mês. Às vezes é 210, 215, 220, 225, 230, né? Então, tem excedente de arrecadação. E a outra, dos bancos. Ninguém ganhou e ninguém ganha tanto dinheiro nesse país
como os bancos. Até porque eu sou bancário, sou do Banco do Brasil, eu sei. O Banco do Brasil, em 3 meses, teve 43 bilhões de lucro. Em 3 meses. Esse lucro do Banco do Brasil de 3 meses é mais do que todo o dinheiro necessário para pagar o 14º salário. É bom a gente comparar. A Petrobras teve um lucro parecido. Só o lucro da Petrobras de 3 meses é mais do que o dinheiro necessário para pagar um ano de 14º salário. Então, eu não quero todo o lucro da Petrobras, não quero todo o lucro do Banco do Brasil, não quero todo o lucro das estatais, não quero todo o lucro da Caixa Econômica Federal, do BRB. Não, eu quero um pouquinho de cada um pouco de cada mês, e que cada um possa contribuir, vindo de todas as estatais, dos bancos e da arrecadação a maior. E com isso, então, nós estabelecemos ali a origem do dinheiro. De onde vem o dinheiro para pagar essa conta? Isso quer dizer o seguinte: tem dinheiro. O Brasil tem condições, pode pagar. O Brasil é um país rico, rico, muito rico, 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 rico. De um povo pobre, 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 de marré, marré, marré. Como a gente dizia, tempo de guri. E esse povo pobre precisa de dignidade e necessita desta compensação por tudo que ele fez e enfrentou. E essa compensação vai vir, e nós temos esta confiança. É verdade que agora o projeto, digamos assim, demorou um pouco, porque entrou o período eleitoral, mas a gente retoma tudo isso com gana, com garra, com unhas, com dente. E vou dizer para vocês, eu nem estou dizendo, João, que tem que votar só no Pompeu. Não, não. Não. Vote em quem vota em ti. Defenda quem te defenda. Apoie quem te apoia. Porque se a pessoa não te apoia, por que tu vai apoiar ela? Se a pessoa não é do teu lado, por que tu vai querer apoiar ela para ser do outro lado? Eu sempre digo que a política, João, ela é um instrumento que tem o povo para mudar o mundo. E essa mudança pode ser para melhor e essa mudança pode ser para pior. Depende quem recebe a missão de fazer a mudança. E eu dou um exemplo. A política é que nem uma faca. Vamos pegar a faca como instrumento para comparar, fazer uma parábola, como diz a Bíblia. Para que serve a faca? Depende na mão de quem que ela está. A faca é um instrumento e cada um a usa conforme as suas aptidão. Por exemplo, na mão do trabalhador, ferramenta. Na mão de uma dona de casa, prepara o alimento, prepara a boia. A faca na mão do churrasqueiro, corta o churrasco para fazer um assado bem bom para a gente. A faca na mão do sapateiro, corta o couro para fazer um sapato lindo, especialmente para as mulheres, ou umas botas para mim, como eu gosto. A faca na mão do médico salva vidas. E a faca na mão do bandido, o que faz? Mata. E é a mesma faca. A diferença é a mão que manipula o instrumento. A política é muito parecido com isso. O cargo político na mão de uma boa pessoa faz uma boa obra. O cargo político na mão de uma pessoa ruim, bom, estraga tudo. É como a faca na mão do bandido. Eu prefiro entregar a faca em quem eu confio, em quem tem aptidão. Eu prefiro votar em quem eu conheço. Porque tu entrega a arma para o cara, tu vira as costas, ele te crava nas costas. De frente, ele te fura o bucho. Não é isso que a gente quer. Então, as pessoas têm que olhar, perceber, avaliar, se dar conta. Volto a repetir, não precisa votar no Pompeu de Matos. Não precisa votar, não sou só eu. Há de ter mais gente, mas talvez ninguém seja tão destemido, determinado, eloquente, teimoso, persistente, como eu tenho sido. Né? Mas eu quero dizer assim, vote em quem vota em ti. Ajude a cuidar quem cuida de ti. Faça por você. Dê a procuração para quem te defende. Tu não pode dar uma procuração para um advogado que vai lá na justiça falar mal do processo contra ti. Tem que dar a procuração para o advogado que vai lá na justiça defender o teu direito, defender aquilo que é justo. E é o que eu tenho feito e é o que eu vou continuar fazendo, se Deus quiser. E eu sei que Deus quer, e o que faltar, o povo vai inteirar, João. Com certeza, as pessoas estão entendendo e estão vendo que a luta é muito necessária. Eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que entenderam, agora a gente vai fazer uma conclusão aí de como fica esse 14º salário, já que você está nessa expectativa, que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, para que elas estejam junto conosco nessa luta. É importante que você compartilhe. Aperta aí, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, as pessoas têm que ter acesso
a informações de qualidade e você compartilhando, as pessoas vão agradecer de ter recebido um conteúdo como esse. Deputado, então, as perguntas são: quais são as chances reais que a gente tem ainda do 14º esse ano? O 14º ele morre porque o projeto não andou? Uma definição para nós fazer um encerramento para que as pessoas saiam daqui com algumas conclusões sobre esse projeto que é o 14º salário. Olha, João, a gente sempre diz assim, que a esperança é a última que morre. A gente tem que manter viva a esperança da gente, a gente tem que manter vivos os sonhos da gente, a gente tem que acreditar, né? A Bíblia diz, feliz de quem crê sem ver. Mas tem uns que são que nem São Tomé, que querem ver para crer. Pois eu sou daqueles que quero ver para crer, mas quero fazer acontecer. Cabe a mim esta missão. É verdade que, para minha felicidade, eu não estou sozinho. Viu? Tem muitos deputados de vários partidos do governo, da oposição, desse ou daquele partido. Aliás, o nosso próprio relator, o Ricardo Silva, lá de São Paulo, né, um deputado jovem, olha, é um guri, dá para dizer, pegando firme, que coisa linda ver o Ricardo brigando junto comigo, para e passo, lado a lado, ombro a ombro, né, como se fosse assim um soldado de guerra, por uma causa que ele, né, incorporou. Né, e o projeto não é dele, ele é o relator, mas ele é muito importante. Então, eu tenho fé que nós possamos, no que passar a eleição, botar isso em votação. Eu vou chamar para minha responsabilidade, vou para cima e vamos estimular a todos os deputados de todos os partidos. Aliás, eu já fiz um desafio aqui, João, eu fiz um desafio que para mim é forte. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, né, eu respeito o presidente Bolsonaro, respeito o presidente Lula, eu respeito todos os nossos presidentes, eu respeito todas as nossas autoridades, porque o respeito que eu ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não vou merecer. A gente precisa ter esta compreensão. Mas se eu fosse ele, sabe o que eu faria? Eu pegaria, com certeza, eu pegaria o projeto do deputado Pompeu de Matos e faria uma medida provisória. Ele está sentado em cima do dinheiro, porque o Brasil tem esse dinheiro, e daqui a pouco ele corre o risco de perder a eleição por não ter feito uma aposta no aposentado, no pensionista, no pensionista. Olha, estou dando uma dica, viu? Estou dando uma dica. E já falei, inclusive, com o próprio filho do presidente, falei com as autoridades ligadas ao presidente da República. Como disse, eu tenho boas relações. Eu não voto em Brasília os projetos de acordo com o autor, porque eu voto de acordo com o conteúdo, como dizia o Brizola. Não é assim, tem gente que olha lá, é do Bolsonaro, não presta. É do Bolsonaro, então é bom. Não, eu não faço assim. Se é do presidente Bolsonaro e é bom, eu voto a favor, não tem nenhum problema. Eu olho o projeto. 70% dos projetos, 80% dos projetos do presidente eu votei a favor, não tenho nenhum problema. O projeto é bom para o Brasil, conta com o Pompeu. Eu não tenho preconceito, eu tenho respeito. E se o projeto é ruim, né, eu tento melhorar. Se eu puder melhorar, eu aperfeiçoo e voto a favor. Se eu não puder melhorar, bom, eu dou os argumentos e voto contra. As coisas têm que ser desta maneira, é assim que tem que ser, as pessoas não enxergam. Então, nós precisamos disso muito claramente, e é o desafio que eu tenho, é o desafio que eu faço, e por conta de que eu acredito naquilo que faço. Então, eu tenho essa fé que nós possamos votar ainda esse ano, mais para o final do ano, e que com base nisso a gente possa dar uma resposta ao cidadão, à cidadã. E quem sabe, mesmo passada a eleição, o presidente Bolsonaro, eu não sei qual é o resultado, ninguém sabe qual é o resultado da eleição, porque eu sempre digo assim, que pesquisa não ganha eleição. Se pesquisa resolvesse a eleição, não fazia eleição, fazia pesquisa e terminou o assunto, né? Eu não sei se o presidente, que é o presidente, ganha ou se perde, mas ele, se ganhar, ele pode fazer uma medida provisória e pagar o 14º. Porque, veja bem, a Câmara dos Deputados quer, tanto que está lá as votações que houveram, todas 100% a favor, de todos os partidos. Então, a Câmara quer. O parecer da terceira comissão é favorável. O Senado está pedindo que vá para lá esse projeto. Quer também. Os aposentados desejam, porque é para si, precisam. E o Brasil reconhece que os aposentados têm esse direito. Então, se o presidente ganhar a eleição, ele pode ele mesmo fazer o 14º salário.
fazer uma medida provisória. E se ele perder, ele pode também. Tu tá entendendo? Ou seja, eu quero dizer que está nas mãos do presidente Bolsonaro. Se eu fosse ele, faria antes. Eu já tinha feito, viu? Pega lá o projeto do deputado Pompeu de Matos, que já não é mais só meu, é da Câmara, né? E, Ctrl+C, Ctrl+V. Para quem não sabe o que é, como é que é mesmo, João? Copia e cola. Copia e cola, né? Copia e cola o projeto do Pompeu e manda para lá. Ele já fez uma vez um projeto meu assim. Eu fiz um projeto de lei colocando internet em todas as escolas do Brasil. Porque hoje as pessoas estão começando a compreender de que a internet está na nossa vida, não se livra mais. Até eu brinquei esses dias assim, o homem até vive sem mulher, sem internet não vive. A mulher até vive sem o homem, né? Sem o casamento, mas sem internet não vive. É claro que é uma brincadeira, né? Para mostrar quanto a internet é importante. E agora as rádios AMs não vão ter mais rádio AM, radiodifusão. Todas serão FM. E o dial o prefixo da AM será para internet. Tu vai poder botar uma taquara lá em cima, que nem meu pai tinha lá no rádio que nós tínhamos lá no interior, botar uma taquara lá em cima e o fio lá em cima para pegar. A rádio pega bem estacionada, não pega bem no carro, AM, mas estacionada pega bem. E aí, sabe o que o presidente Bolsonaro fez? Ele vetou o projeto. Tipo como que dizendo que não queria internet em todas as escolas, uma coisa absurda. Ele errou, eu diria foi mal aconselhado. Ele viu o erro, porque apanhou até dos dele, de todos apanhou. O que o presidente fez? Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. E ele não é bobo, não. O que ele fez? Pegou meu projeto, Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou e fez uma medida provisória. Dele. Entendeu? Corrigiu o erro. Tá bem? Aí a medida provisória foi para a Câmara. Eu fui para a tribuna, foi um dos discursos mais lindos que eu fiz. Eu disse, presidente, em resumo, eu não vou fazer aqui com sua medida provisória o que o senhor fez aí com o meu projeto. Aí o senhor vetou. Aqui eu vou aprovar. Porque não importa de onde vem, o importante é para onde vai, é para as crianças e para as escolas. Não importa quem fez, o importante é para quem é feito, é para os jovens. Então, a gente tem que compreender isso, e isso já aconteceu. E não fez mal para o presidente, não fez mal para mim, foi bom para as escolas, tanto que vamos ter internet em todas as escolas do Brasil. E por que nós não podemos ver o presidente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar o projeto do 14º? Pode ser antes da eleição, tem tempo ainda, pode surpreender, né? Quem sabe ele vai assistir tua live, alguém manda essa live para ele, esse desafio que nós estamos fazendo com o presidente, ou daqui a pouco ele está assim dizendo, não, eu não vou fazer isso porque pode parecer politicagem, fazer em cima da hora. Mas depois da eleição eu vou fazer. Pode estar na cabeça dele, né? Pode estar na cabeça dele. Ele pode fazer. Ele tem esse poder. Ganhando ou perdendo, ele pode fazer. Então, quem sabe Deus ilumine a cabeça do presidente depois da eleição e ele faça, porque estará fazendo bem para quem merece, para quem precisa e para quem tem direito. Com certeza. Eu acredito também. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal. Acho que ficou muito claro para as pessoas aqui que tem que desafiar mesmo, tem que compartilhar esse vídeo. As pessoas já entenderam com ainda mais qualidade quando você vem aqui e traz as informações. Pompeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus continue abençoando a sua caminhada, a sua presença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muito sucesso virá ainda pela frente. Pompeu, as suas palavras finais aqui no vídeo de hoje. Eu vou terminar dizendo duas coisas. Tu sabes que eu nasci no dia 12 de julho. Veja bem, 12 de julho. Lá em casa, nós somos em 12 irmãos. 6 meninos e 6 meninas. É engraçado, mas verdadeiro. Está na folhinha do calendário que os meses têm 12 anos. Está na Bíblia que os apóstolos são 12. Estão nas escrituras sagradas também as 12 tribos de Israel. O meu partido é 12 e o meu número da política é 1212. Se tu acha isso pouco, repare, eu vou concorrer à eleição número 12. Olha, incrível, né? Mais do que isso, sabe quanto é o salário mínimo no Brasil hoje, esse ano? 1212. 1212. Olha que coincidência. E a eleição é dia 2 de 10. 2 e 10 dá quanto? 12.
12. É muita coincidência. Então, eu estou falando isso pela coincidência que é. E o pior, eu peguei Covid, quase morri, tu sabes disso, né? Fiquei na UTI 12 dias. No 12º eu me escapei. Então, quem sabe uma bênção, uma inspiração. Precisava dizer isso para ti. Vamos seguir na caminhada e vou terminar dizendo 3 estrofes de um poema que eu fiz para os avós. Sabes que eu gosto muito de poesia. E aí diz assim, anote aí, e eu encerro com essa mensagem de carinho aos avós. O tempo marcou no tempo, um tempo que dá saudade, de uma outra realidade que faz tempo que se foi. E hoje, tempos depois, ainda lembro de uma voz que dava conselhos para nós, falando manso e baixinho, com calma, paciência e carinho, pais dos meus pais, meus avós. Por isso, minha homenagem a estes jovens há mais tempo, que a lembrança dos bons ventos resgatam anos de história, que há de ficar na memória para as novas gerações, ensinamentos e lições que os avós passam para os netos, são exemplos bem concretos de sabedoria e razões. Por isso é que agradeço aos meus heróis do passado, aos avós, muito obrigado por nos deixarem de herança um lindo baú de lembranças de carinho e de bondade, de pura fraternidade, de outros tempos vividos. São vocês, avós queridos, a luz da felicidade. Que Deus ilumine a todos. Um beijo no coração. Seguimos na luta e vamos nos encontrar em Brasília. E antes, na urna, com o povo gaúcho. Muito obrigado. Exatamente, com certeza. Obrigado, deputado, e parabéns pelas lindas palavras aí, o lindo poema também. Um abraço.